Fala galera, InsurCast na área, começando aqui mais um episódio. Eu, Rafael Bruno. E Rodrigo Arasaki. E hoje recebendo aqui Castelano Santos da TecTrail. Muito obrigado, Castelano. Opa, obrigado vocês pela oportunidade de abrir o canal aí. Eu acompanho vocês já há algum tempo e a importância das pessoas que estão aqui sempre eu acompanho. Fico lisonjeado de ser convidado e participar aqui com vocês desse bate-papo. Que isso, prazer é nosso. Prazer é nosso. E galera, antes de a gente começar esse nosso bate-papo, vamos aos nossos patrocinadores. Se você é do ramo de seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de risco e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Veleda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Veleda vai muito além das soluções habituais, utilizando a sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Lá eles consideram que missão dada é missão cumprida. Valeu, Veleda! A BRK está há mais de 15 anos no mercado de gerenciamento de riscos e gestão logística, sempre focada em resultados e satisfação plena de seus clientes, se destacando no desenvolvimento de soluções customizadas com resultados positivos e constantes para os seus clientes. A BRK oferece soluções tecnológicas para mitigação de risco de roubo de carga, tais quais monitoramento de veículos, inteligência aplicada aos processos de transporte, prevenção de acidentes e sistema de gestão logística. Brasil Risk agora é BRK! É isso aí, valeu! E como de costume, agradecendo sempre a parceria da editora Roncarate e deixando aqui o livro Seguro Patrimonial Grandes Riscos, Princípios Básicos de Hermes Brancaleão. Acessem lá o site da editora Roncarate e adquiram seu exemplar. Hermes, grande Hermes, sempre tem ajudado a gente aí. Boa. E galera, antes de começar nosso bate-papo aqui, não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube, o InsurCast, deixar aquele like maroto, clicar no sininho e compartilhar esse vídeo com seus amiguinhos, tá? Deixe com seus comentários também para dar o feedback, o que vocês acham. E Rafa, quem quiser ajudar a gente, como é que faz? Patrocínio@insurcast.com.br ou fala direto com a gente. O Japa é conhecido por dar descontos. Ou se não quer patrocinar... Ele é mais travado que eu, Me manda mensagem. Se não quer patrocinar, mas quer dar aquela força marota, tem o botãozinho aí de valeu demais. Qualquer valor será muito bem-vindo. Além disso, também temos a possibilidade de você expor sua marca aqui na nossa carretinha. Faça aí como a Autoparts, a Upper GR, a Axias e a Crona. Entre em contato com a gente e a gente negocia um valor para você ter sua marca aqui com a gente. Outra coisa, Japinha, que eu sempre me esqueço que é novo, tem a possibilidade de você se tornar agora membro do canal. É isso Acho aí. que é uma parcela de mais ou menos R$8 por mês ali. E ajuda bastante a gente, né? Ajuda bastante a gente. E você passa a ter acesso antecipado aos vídeos. Em breve a gente deve anunciar algumas parcerias aí que vai gerar benefícios para os membros também. É isso aí. Certo, Boa, Japinha? bora começar? Bora? Bora. Castelano, muito obrigado, cara, por estar aqui com a gente. Se você puder contar um pouquinho da sua trajetória, se apresentar um pouquinho. Legal. Prazer, mais uma vez, prazer é meu estar aqui com vocês, trocar esse tempo de bate-papo com vocês sobre o mercado de seguros, tecnologias, inovações. É um caminho que a gente segue desde as origens nesse mercado, né? Então, assim, eu trabalhei em seguradoras, em uma seguradora durante quase 20 anos dessa minha história. Então, dentro dessa seguradora é onde começou essa trajetória de enxergar e entender que tinha muito espaço para transformar, né? Para transformar processo, para transformar um meio que ele é de fato muito tradicional. O mercado de seguros ele carrega essa questão da tradição nas suas formas, nos seus processos, né, principalmente, mas que ao longo do tempo ele vai ganhando corpo, ganhando força e apetite para modificar, para mudar. E eu tive a sorte, a oportunidade de entrar nesse mercado lá em 2002 ainda, quando eu entrei nesse mercado de seguros, na Caixa Seguros, ainda à época, numa fase de transição, onde ela deixava de ser totalmente pública e passava a ter um participante, uma seguradora francesa, dentro do grupo. Então ela ganhou corpo, reformulou e foi aí que eu entrei. Nesse exato momento eu entrei, não conhecia nada, não tinha nem vivido o mercado de seguros. Antes eu cheguei a trabalhar no banco, Bradesco inclusive, trabalhei no Bradesco como bancário,
durante algum tempo, foi quando eu entrei na seguradora por influência de um amigo que estudava comigo, fazia faculdade e trouxe e falou, cara, tem uma oportunidade, você quer abraçar? Vamos nessa. E aí eu entrei como técnico de seguros 1 ainda naquela época. Era assim, verdade. E isso foi fundamental para a minha trajetória, porque eu tive a oportunidade de começar de fato onde precisava, para entender no detalhe os processos, produtos, até transcorrer toda essa trajetória de 18 anos, eu passei por vários cargos, funções dentro da seguradora, de técnico 1, técnico 2, analista, subscritor, fui subscritor durante muito tempo, coordenador, gerente executivo, gerente nacional, então até chegar a ser o head da operação de produtos de vida e prestamista, ou seja, de segmento de pessoas. Durante metade desse período, dos 20 anos ali quase, metade desse período eu fui responsável pela parte técnica de produtos, na parte ali de desenho, concepção do produto, até a entrega final lá para a área comercial poder fazer a venda, né? Então, com isso, deu essa oportunidade e eu tive várias pessoas que passaram por essa trajetória, onde também me estimularam, né? Me estimularam para que eu pudesse enxergar aquilo como um negócio de fato, aquela questão do senso de ser dono, né, do negócio, e você começar a se aprofundar, a entender no detalhe e entender no detalhe as características técnicas daquilo que é necessário para a sua formação e você construir um produto que era de fato a minha missão principal enquanto head daquela operação, mas além disso, até mais importante, conhecer as dores, né? Onde é que moram as dores de todo esse caminho? Essa trajetória teve para mim essa grande oportunidade, eu falo para hoje para todo mundo que isso foi melhor do que faculdade, qualquer tipo de ensinamento, porque a gente conhece no detalhe do detalhe aquilo que de fato funciona, aquilo que dá certo e principalmente aquilo que não dá certo também. E tem essa abertura da gente poder transformar essas oportunidades, né, essas questões que a gente vê à frente e tem essa força para a gente mover, trazer pessoas e conseguir modificar aqueles processos, que foi um pouco dessa trajetória que eu vivi. Legal. E como que foi essa transição para TechTrail, né? Qual que era o grande problema que existia aí no mercado que você se ouviu uma propôs oportunidade, né? Perfeito. Então, durante toda essa trajetória, e aí voltando um pouquinho sobre essa questão de entender no detalhe e passar por cada função entendendo como é que aquilo acontecia no seu dia a dia, e eu sempre trabalhei nesse segmento de vida e prestamista, entendendo esse segmento de pessoas, eu passei a entender de fato como é que vivia cada processo. O que de fato fazia sentido sobre o aspecto de trazer resultado para a seguradora, e aonde, de fato, a gente olhava e falava, cara, por que esse processo funciona dessa forma? Isso deixa dinheiro na mesa? Traz prejuízo? Como é que isso acontece, né? Perfeito. E aí, quando eu viro responsável por aquela operação de produto, e o cara de produto, o cara técnico, lá dentro da seguradora, por ser uma operação enxuta, você não cuida exatamente só da nota técnica, por exemplo. Você tem que entender o processo de ponta a ponta, até a hora do sinistro acontecer. Então, eu era responsável também por entregar a margem, ou seja, o resultado daquele produto. Então, como eu não vendia, ou seja, não era área comercial, eu tinha que entender muito de forma aprofundada aquilo que eu estava entregando para ser um produto rentável e também entender processo na sua forma detalhada para saber aonde é que eu consigo melhorar para eu poder trazer mais resultado para o acionista, que essa era a minha missão. Essa era a minha grande missão. Então, entendendo e olhando toda essa trajetória, aonde foi que a gente conheceu e entendeu que tinha oportunidade? Na área de subscrição. Porque quando eu olhava e entendia aquele modelo que estava acontecendo e via que o modelo tradicional, onde você faz uma avaliação, por exemplo, no seguro de vida, onde você preenche uma declaração pessoal de saúde e chega para um analista, um avaliador, um subscritor analisar, a quantidade de informações que se chega de maneira incompleta, insuficiente, para fazer uma avaliação de risco, deixava uma quantidade de dinheiro na mesa que era um negócio absurdo. Seria uma nesses casos... Não, que seria uma subscrição errada. Errada... Ou deixar de fazer, né? Exato. Esse é o grande lance. Ou chegava uma informação que era de fato incompleta, ou não chegava a informação, que era pior.
Ou chegava uma informação que, dentro desses processos de avaliação, na sua grande maioria, são processos de avaliação onde é avaliado de forma binária, ou seja, aceita, não aceita, se sim para alguma questão, aceita, se não para outra questão, rejeita. E aí, quando você passa a avaliar essas informações, e isso trouxe para a gente um olhar, fala, cara, o quanto de dinheiro que se deixa, quanto de dinheiro que se recusa, o quanto de dinheiro que eu deixei de aceitar aquela pessoa que eu poderia ter aceito. O quanto de dinheiro que eu perdi porque aceitei uma pessoa que não deveria ter aceito. O quanto de dinheiro que eu olhei para aquele cliente e falei para ele, cara, por que eu ofereci esse produto e não ofereci o outro que ele tinha capacidade de compra? Então foram essas questões, essas provocações que foram permeando ao longo da história, e quando você chega para ser responsável do produto, você fala, cara, por que a gente faz isso sempre? Por que a gente não tem condição de mudar esses processos? Então foi isso que trouxe esse olhar de falar, cara, a gente não é possível, e a gente naquela oportunidade trabalhava muito, a sede em Brasília, muito distante de outras seguradoras, então acaba que a gente não tinha um convívio de troca muito próxima de experiência com outras seguradoras, até por conta do balcão de venda, que era um balcão muito, muito cativo, né? Então, você tinha aquilo e não vivia. Aí, quando vem essas provocações, você fala, cara, não é possível que não tenha outros lugares que façam coisas diferentes dessa maneira que a gente faz. E foi aí onde foi buscar essa capacidade. Isso há 15, 12, 13 anos atrás. Quase 15. E foi buscar em seguradora, em resseguradora, em corretora, em broker, dentro do Brasil, fora do Brasil, para entender quem é que faz algo diferente desse processo que é feito aqui. E a gente, obviamente, descobriu que o processo era aquele de fato. Para todo mundo. Para todo mundo é o processo, é assim. Você tinha questões mais evoluídas, por exemplo, na parte de avaliação de risco que tem até hoje, que é a telesubscrição. Que de fato é um... Como é que funciona? A telesubscrição é um processo de avaliação de risco onde você contrata um seguro e... Quando dá a hora da avaliação de risco, alguém faz um telefonema para você e faz um questionário, só que fonado. Entendi. Por uma pessoa capacitada, etc. O conceito, ele é muito bom, sem dúvida, é um processo extremamente eficiente, mas quando você olha isso para o massificado, ele já começa a ter algum olhar um pouco diferente, porque você coloca na ponta do lápis quanto custa, qual vai ser a velocidade, como é que você entrega, é muita gente, como é que você distribui. Então, para aquilo que a gente queria de otimização de processo, quando você olha para aquilo, fala, cara, não vai rolar. Não vai rolar. Então, foi aí que, cara, a provocação veio sempre. Falou, cara, vamos buscar mais conhecimento, vamos buscar atrás, vamos correr atrás. E aí foi quando a gente se deparou naquela oportunidade, o mercado de seguros começava a falar de consumir dados. De consumir dados. Então, para uma avaliação financeira, para um seguro de automóvel, para comprar um consórcio, para ver se a pessoa tinha uma questão de restrição financeira. E foi quando a gente teve contato com isso, e o mercado financeiro, de maneira geral, já era muito mais evoluído na questão de avaliação de política de crédito, por exemplo. Perfeito. Mas o mercado de seguros ainda engatinhava nessa situação. E foi quando a gente olhou para aquilo e falou, cara, acho que aqui pode ser o caminho que a gente está buscando para a gente tentar descobrir algo diferente daquilo que é feito. Pô, cara, vamos mais uma vez nos aprofundar nessa discussão. E de forma muito embrionária, muito laboratorial ali. Tipo, cara, vamos lá, vamos tentar ver como é que isso funciona. E a gente foi buscar atrás, correr atrás de... Cara, tem alguém que faz isso? Primeiro. No mundo? Não. Não tinha. Tinha alguma coisa muito incipiente ou muito embrionária para a parte de residencial, parte mais patrimonial, com algumas seguradoras americanas, mas de maneira muito embrionária. E aí a gente foi dentro de casa buscar e falar assim, cara, vamos buscar então quem é que trabalha com dado, né? Qual o dado que tem? Que não sei o quê. Então a gente foi atrás de empresas que tinham essa natureza de dados, desde os grandes birôs de dados, e falar, cara, a gente está buscando esse desafio. Porque qual era o desafio? O desafio era, como é que eu respondo questões a partir de dados que me auxiliem na hora da avaliação de risco? Primeiro, eu consigo? É possível? Tenho? De que maneira? Então, foram essas provocações que tem. Aí a gente foi nas empresas grandes de birô e falou, cara, eu estou buscando vencer esse desafio. Você tem soluções dessa natureza?
E assim, de maneira geral, é negócio, né? As grandes empresas ou as pequenas também sempre falavam, cara, a gente tem, Todo mundo tem, né? tenho, pô, é a oportunidade, né? A É isso. oportunidade bate a mesa. A primeira visita a gente falou, cara, espetáculo. Aham. Vamos sentar, vamos conversar que eu preciso resolver um problema que eu tenho de casa que eu acho que eu consigo trazer mais dinheiro para dentro de casa. E aí, quando a gente começa a conversar com os entendedores de dados e falar, caramba, beleza, me traz a solução, né? E aí eles falavam, eu falava, bicho, eu preciso resolver esse problema. Ah, não, beleza, eu te entrego esse dado. Ah, não, eu também te entrego esse outro dado. Aí eu olhar para aquilo e falar, beleza, mas o que eu faço com esse dado? É o mais importante. Qual é a informação que eu trago para responder o que eu preciso? É. E aí essa devolutiva não tinha. O que a gente entendeu que, de fato, para aquele segmento de negócio, a gente não tinha solução disponível. Uhum. Foi aí que a gente começou a fazer isso de forma embrionária. Falou, cara, a gente topa o desafio, vamos a gente. Uhum. Deixaram de De buscar cara, fora, a gente fora, entendeu vamos que fazer isso vamos aqui. tentar fazer Isso dentro da seguradora ainda. dentro de casa, Uhum. dentro de casa, de forma embrionária ali, ó. Cara, eu entendo bem o que ele tá falando. No 1 mais 1 ali. Junta com um, junta com o outro. Cara, esse é o conceito. O que vocês acham? Faz sentido? Não faz? Vamos lá, beleza. E foi aí que começou essa trajetória de falar assim, cara, que dados ou quais dados eu consigo ter informação que seja legal, que seja prudente, que eu consiga utilizar e que me dê resposta suficiente para me auxiliar na tomada de decisão. Esse é o princípio básico da coisa. Uhum. Então a gente foi começando, de forma bem laboratório mesmo, entender dado 1 mais dado 2. Cara, depois de testar vários, dado 1 mais dado 2 me responde isso aqui. Eu acho que traz. Dado 2 mais dado 3, se eu juntar todos esses aqui, consigo obter outras informações. Uhum. E foi assim que a gente foi juntando teste, erro, acerto, refaz, refaz, até a gente chegou no modelo e falou, cara, isso faz sentido. Começa a fazer sentido. Uhum. Começa a fazer sentido. E a gente começou a usar de maneira bem pequena mesmo dentro da operação para falar assim, cara, isso aqui está trazendo resultado. Que tipo de resultado? Aí você começa a medir resultado. Tô cotando mais, tô vendendo Cara, mais. a informação chega mais rápida. Porque ela é mais assertiva, é isso? Tem rápida em alguns aspectos, porque o que acontece? Quando você tem esse processo, fazendo um parênteses, de transformação digital, em vários momentos você tem um processo que começa digital, vira físico, que você imprime um papel, para depois virar digital do outro lado. Uhum. E quando você tem essa característica onde você consegue transmitir esse dado de maneira única, você tem uma informação mais rápida. E aí você consegue já otimizar processos de maneira mais tranquila. Uhum. Outro ponto é, cara, a informação que eu tô vindo tá vindo com mais qualidade, de forma mais assertiva. Então eu consigo ter mais qualidade na hora de avaliação desse risco. Uhum. Eu tô tendo ganho aqui. Aquela pessoa que eu conseguia, aquela situação que eu conseguia olhar e dizer que não aceitava, agora eu já consigo olhar com mais cuidado para ver se eu aceito ou coloco num escaninho diferente. Uhum. Esses são aspectos de vantagem. Precificar melhor até, né? Outras vantagens. Uma vez que eu conheço essa pessoa e é teste, se eu conheço essa pessoa, por que eu ofereço, e ela tem condição para isso, por que eu ofereço capital de contratação de 10 mil? Por que eu não ofereço de 50 mil uma vez que ela tem condição de fazer? Uhum. Então, e mais do que isso, talvez ela precise disso, né? Perfeito. E aí você começa a entender e, de fato, exercitar e executar uma questão relacionada a interesse segurável. Uhum. De fato. É. Uma pessoa que, da contrapartida também é igual, né? Uma pessoa que não tem condição, por que ela está contratando um capital muito alto? É isso aí. Acende alertas para você reduzir, talvez, algum tipo de fraude. Então você começa a entender aspectos de forma, cara, muito embrionária, mas que traz resultados efetivos, financeiros para aquela coisa. Então eu recusava X, passei a recusar menos 2X, por exemplo. Então você tem outra coisa também que melhora a experiência do vendedor. Cara, se o vendedor ele tem que parar lá para preencher uma DPS, por exemplo, que não é o conhecimento dele, ele não sabe o que está perguntando, como é que aquilo acontece, se você consegue fazer a captura dessas informações sem a necessidade dele preencher essa DPS, será que isso funciona? Então você começa a trazer ganhos de efetividade na hora da contratação. E esse preenchimento é um site que o segurado vai lá e preenche? Não. É um aplicativo? Então, a gente começa a entender
que começa a ser desenhada a solução a partir do momento que ele começa a se identificar, ou seja, você identifica o segurado, a pessoa, o proponente, e você, através de mecanismos de busca, você busca as informações que fazem sentido para compor a tua Aquele lógica, perfil, o teu né? algoritmo de avaliação de risco, que consegue tomar decisões baseadas nas informações que você trouxe. Entendi. E aí começa a te ajudar. Então foi assim que Encaminhar ali, né? direcionar ali. Autoeducar ali o cara que tá preenchendo. Qual é o objetivo? O grande objetivo é trazer essas informações, identificar o perfil, para você tomar uma decisão de forma mais assertiva. Perfeito. Baseado no parâmetro que você tem, que de fato é muito ruim. Onde você tem um preenchimento de uma declaração pessoal de saúde, que na sua grande maioria, quem está preenchendo talvez não entenda o que está sendo escrito. Perfeito. Por exemplo, quando pergunta lá se você tem ou teve alguma doença ao longo da sua vida e é um usuário preenchendo, o cara pergunta e fala, cara, eu tive bronquite. É isso, é. É doença? É. Isso é fator relevante para o seguro? E aí, quando ele responde tive sim e cai num processo de avaliação binária, vai ser recusado. Vai ser recusado em uma pessoa só porque teve bronquite? Pois é. Verdade, verdade. E isso são casos reais que acontecem. Isso, E do contrário é verdadeiro. Se a Sim. pessoa entende e fala, cara, você teve ou teve alguma doença ao longo da sua vida? O cara fala, cara, eu tive pai que teve câncer, outro que teve doença de coração. Cara, mas eu não vou colocar isso aqui não, porque, não sei, eu vou ficar com vergonha de colocar. Então tem isso. Sim. Então, a gente fez uma questão de pesquisas para entender o comportamento. Isso é interessante também, para entender o comportamento de qual é a relação do usuário ou segurado preenchendo a declaração pessoal de saúde e o vendedor ou corretor perguntando para o cara como é que é preencher uma declaração pessoal de saúde. Assim, o constrangimento das duas partes era de forma muito igual. É, Porque você responder para uma pessoa que você não conhece alguma coisa que é muito íntima sua, perfeito. Vai ser complicado. da mesma forma, quem está vendendo perguntar para ele o que está sendo falado sobre a pessoa, sobre a vida íntima dele. É. Então você gera um constrangimento natural. Então você tem atrito nessa relação na hora da venda do seguro, que tira o foco do corretor, que é de fato vender o produto. Então você tem vários ganhos ao longo do processo com uma mudança única, que é a forma como você captura a informação que serve para fazer a avaliação do risco. Então você tem isso, mas isso de forma bem... foi dentro da trajetória de maneira bem embrionária. E como engajar a galera para preencher? Então, esse é o fator. Esse é o grande lance, é não preencher. Porque o que acontece? Quando você tem esse atrito de preenchimento, você tem uma perda de qualidade de informação, você tem uma falta de informação que vai te Perfeito. levar. Então, qual era o grande objetivo? É criar mecanismo para que a gente tirasse esse atrito, mas de maneira assertiva e de maneira segura. Esse é o grande ponto. Então, caminha essa trajetória. Em 2021, a gente sai da seguradora. Teve uma reformulação, enfim, na seguradora, sai da seguradora. E aí veio a grande pergunta, né? Cara, volta para o mercado, para onde que vai? E cheguei a participar de alguns processos muito bem posicionado, mas eu vi um colega que trabalhou comigo e falou, cara, por que a gente não aproveita todo esse conhecimento que a gente teve de laboratório, muito feito, para que a gente transforme isso em negócio e levar para o mercado de seguros aquilo que a gente aprendeu e tem a oportunidade de levar para as outras pessoas. Vai empreender, né? Exato. Então essa foi uma decisão bem difícil. E todo o network de 20 anos de mercado que vocês tinham também. Então aí junta eu, que conheci muito de produto e processo, junto com um colega que também é dessa área também, e entendeu muito isso. Então a gente tinha todo esse conceito mapeado, as necessidades, o que se precisava, de forma que precisava. E a gente falou, cara, a gente precisa colocar isso para funcionar de maneira palpável. Como é que a gente constrói isso? Aí a gente chama um terceiro sócio, que é o grande especialista em tecnologia. Então hoje sócios somos eu, o Exley e Romildo. Romildo é da parte de tecnologia e o Exley de negócio, processo, produto. E a gente resolve e fala, cara, vamos colocar todo esse conhecimento em ferramental para a gente levar a mercado. E ao longo desse período de tempo que a gente ficou dentro do mercado de seguros, a gente conheceu muito dessa questão dos dados. E a gente entendeu que o dado pelo dado, ele não tem muito valor. Sim. Você tem que transformar isso em informação de fato. Então, a gente chama o sócio, que é Romildo, e falou, cara, a gente precisa construir um grande motor, que é esse motor de segmentação.
aonde qual vai ser a nossa grande característica? Qual é o core da TechTrail? É entender perfis individuais, na sua essência, para que a gente consiga personalizar ofertas e auxiliar as seguradoras na avaliação dos seus riscos. Tá. Então é mais o seguro individual mesmo, não é tanto vida em grupo, por exemplo. Então, você chega lá, Tá. porque no final do dia é sempre uma pessoa que está por trás do seguro. Perfeito. Que é um indivíduo ali Exato. que E- tem o seu perfil, né? Perfeito. Então, quando a gente monta essa estrutura, essa estratégia, esse conceito sobre como a gente vai fazer, e a gente sabia exatamente como fazer, Romildo, que é o de tecnologia, vem e abarca com todo esse conhecimento de tecnologia para transformar isso em um grande motor, Tá bom. abarcado da conhecimento de dados e processos que a gente veio ao longo do tempo construindo e entendendo, associado à questão de inteligência artificial e aprendizado de máquina, para que a gente consiga transformar todo esse conhecimento de dados associados a outras características que o dado pelo dado não funciona, e a gente transformar em um grande entrega para o mercado. Uhum. E aí a gente, junto com isso, a gente montou algoritmos para que a gente conseguisse traduzir isso em tempos de resposta e qualidade e tomar a decisão correta, e modelos estatísticos para auxiliar na avaliação de riscos específicos. Por exemplo, riscos de acidentes, riscos de morte, riscos de propensão à doença, por exemplo. Então, a gente montou modelos estatísticos, a gente contratou estatísticos específicos para montar todos os modelos, para que a gente tivesse dentro de casa toda essa capacidade. Então, hoje, o que é? É um grande motor de decisão, de inteligência, de analisar todos esses dados, aonde a gente coloca, de fato, o cliente no centro, e analisa ele nos seus mínimos detalhes, e a gente separa isso, a gente até fala, né, em camadas, né? A gente entende a pessoa em várias camadas. Uhum. E é como se fosse um alvo. Várias camadas, onde você tem desde a camada de compliance lá em cima, mais puramente dita, até as outras camadas de risco, de comportamento, de qualidade, de interesse, riscos de acidente, risco de morte, risco de doença, propensão, e a gente vai juntando tudo isso, aonde a gente tem uma análise individual daquela pessoa, aonde eu entrego para a seguradora a capacidade dela tomar a decisão associada às políticas de risco dela. Então, o meu motor avalia a pessoa e mede score dela para determinados riscos, e eu junto também com a política de risco da seguradora. Então, a política de risco da seguradora A é diferente da política de risco da seguradora B. Uhum. Então, o meu motor ele tem essa capacidade de entender os meus modelos e associar às políticas de subscrição da seguradora para entregar para a seguradora para ela tomar a decisão. Entendi. Aceito, não aceito, personalizo essa oferta, aumento um capital, agravo o risco, para você conseguir fazer uma entrega de maneira mais assertiva e direta, visando o aumento dos negócios, né? E esse é o grande lance. E o controle do risco. Porque a gente até fala, cara, dentro da carteira de seguro e de maneira das seguradoras de modo geral, a grande massa de segurados são formados por riscos bons. Sim. Até para dar sustentação. Qual é a grande dificuldade? É entender dentro dessa massa quem são os riscos bons. Quem são os riscos que merecem um pouco mais de atenção? Quem são os riscos que eu não quero de maneira nenhuma dentro da minha seguradora porque fere a minha política de risco, Uhum. está fora das características de contratação e que esse vai trazer prejuízo para a minha carteira. É. Então, quando você consegue peneirar isso, você dá tranquilidade para você trabalhar uma carteira. E é interessante, só para complementar, que a visão não é recusar mais, ao contrário. Você aceita mais e melhor. De uma forma melhor. Pelo preço certo. E mais e melhor e pelo preço certo. E eu imagino que assim, até que você comentou, né? Tem o risco bom, o risco que precisa de atenção e o risco que a seguradora tá fora da política da seguradora. Para esses dois últimos, para uma seguradora, porque a gente hoje vê, especialmente no saúde, diversas ações para minimizar o risco ali, né? Uhum. Eventualmente pro vida isso pode chegar lá, né? Pô, esse cara aqui não é tão bom, um risco tão bom aqui, o que de repente ele poderia estar fazendo? Será que
investir numa saúde, incentivar de alguma forma isso, né? Perfeito, porque o que que acontece? Nesse momento, aí você começa a entender os ganhos desse tipo de solução. O que acontece? Quando você monta esse motor, e mais uma vez, a gente é uma empresa de analytics, é uma empresa de inteligência. Eu não sou uma empresa de dados. Uhum. Então, o meu motor é um motor de inteligência. Eu consumo dados de fornecedores, de parceiros que estão. Então, a gente tem 3 grandes pilares. São as pessoas, ou seja, quem compõe a TechTrail, são pessoas extremamente capazes e que têm a sua especialização e competência para tocar esse negócio de maneira adequada, junto com a cultura que a gente toca. Uhum. A gente tem os parceiros, que são os grandes fornecedores, o insumo necessário para que a gente consiga construir esse motor de tomada de decisão. Então, eu estou 100% fora consumindo essa coisa. E online, e compliance, para que eu esteja determinadamente seguro para entregar o meu melhor serviço lá para as seguradoras. Legal. A gente nasce no momento de LGPD, a gente nasce 100% compliance. Isso, era isso que eu ia bem te nesse perguntar, momento. inclusive. Então, o que acontece? Quando a gente tem esses ganhos e eu consigo integrar com a seguradora para fazer esse consumo dessa informação e eu entregar para ela por meio de API em 2 segundos essa resposta, consumindo mais de 1000 variáveis além dos nossos algoritmos e modelos estatísticos, isso quer dizer que no momento que a pessoa está fazendo uma cotação e ele digita, e eu preciso da chave única, que é simplesmente o CPF dele, então ele digita, o CPF comunica com a minha estrutura e eu faço toda essa avaliação, comunicação de dados, tradução dessas informações, definição de score de risco aliado às políticas de aceitação da seguradora, e eu entrego para a seguradora em 2 segundos, ela tem a capacidade de tomar a decisão, inclusive online, se for o caso, se os processos dela assim permitir. E aí, qual é o ganho que você tem, além dessa questão do conhecimento e o poder da sua capacidade de avaliação de risco? Você inverte um pouco a lógica e aí você ganha na experiência com o cliente. Entendi. Porque o que acontece? Hoje, de forma geral e de fato, a indústria de seguros, ela tem uma orientação a produto. É orientada a produto. O mercado como um todo tem isso. Sim. E aí, por quê? Porque você tem uma lógica de construção, onde a pessoa entra, escolhe produto, e depois você conhece o cliente. Isso. E faz pagamento e assim segue. É isso. Em linhas gerais, Uhum. em geral é assim que funciona. E quando você tem essa capacidade de análise, e essa é a provocação que a gente tem, que é de colocar a orientação ao cliente. Ao cliente. Você diversifica conforme a necessidade. Exato. Uma vez que você conhece teu cliente, no momento da entrada, você tem a capacidade de, se eu conheci o castelano, se eu entendi as características dele, de necessidade de compra, de interesse segurável, de capacidade de risco, de junção com as minhas políticas de riscos, eu conheci ele primeiro, eu entendi quem é o castelano e agora eu direciono para a melhor oferta. E isso ajuda, inclusive, na orientação sobre fechamento de negócio, que é a experiência que a gente já está tendo. Porque quando você coloca para o cliente ou o corretor uma escala de oferta de A a Z, e a gente já vê muito isso dentro do mercado, das estruturas de oferta, onde você vai escolher um produto e você tem capitais lá que varia de 8.000 a 800, por exemplo. A pessoa ou ela não sabe o que contratar, ou tem uma tendência muito grande de ir no mais barato, porque ela olha o dinheiro que sai do bolso e não olha a necessidade. Sim. Então, quando você tem essa condição de entender ele antes e você fazer a oferta, você é muito mais assertivo em termos de qual é o produto mais adequado para aquele cliente. Ele sai muito satisfeito porque o especialista disse para ele qual é o produto que ele precisa. Perfeito. É a mesma coisa de você ir no dentista e o cara olhar pro teu dente e falar, cara, tu quer canal ou obturação? Tu vai falar, Sei lá. sei lá, porra. Quem sabe é você, não É sou isso eu. Sim. Então, o cara, ele é orientado a contratar aquilo que de fato ele precisa. Que faz sentido para ele. Para ele naquele momento de vida, que é o momento de vida que ele tem. E aí você tem o que tem? Você tem mais ganhos de eficiência porque você tem uma experiência melhor. Você tem mais ganho de resultado porque você está de fato explorando aquilo que a pessoa tem necessidade, interesse e capacidade. E você ganha em permanência, porque ele está satisfeito com a compra que ele fez. E agora me tirou uma dúvida, Castelano. Eu entendi essa parte, né, de casar o melhor produto para o melhor perfil e tal, que, pô, é muito interessante. Mas você tinha comentado ali que, na verdade, ele não preenche mais, né?
Como é que você entrega esse perfil do cliente para a seguradora? Da onde vem o conhecimento do cliente? Desse grande motor de segmentação. Então, quando a gente monta esse motor de segmentação e eu entendo o cliente na sua essência, traduzido com toda essa experiência que a gente teve ao longo da vida, o que a gente entendeu? Só para você ter uma ideia, hoje a gente consome mais de 1000 variáveis dentro do nosso motor. Tá. Mas, tipo assim, você vai precisar de uma informação, não é? Para poder... A chave única que ele tem é o CPF, no caso de pessoa física. Legal. Em- E do CPF ele vai buscar tudo a vida dele ali. Origina todas essas informações baseado nas características de necessidade daquele produto em específico que está sendo contratado. A gente busca esses dados, monta dentro do nosso algoritmo, modelos estatísticos e toda essa gama de inteligência, joga dentro dessas camadas de avaliação de risco. Uhum. Por exemplo, só nessa camada de avaliação de risco, quando a gente fala lá sobre compliance. E aí você vai para o seguro de vida, por exemplo, desde a questão mais básica, tá vivo ou tá morto? Perfeito. Mas, tipo assim, se ele for contratar um seguro de vida, o Rafael ou eu, com essa variável de CPF, você consegue enxergar o... Em vez de você preencher teus dados, ele vai buscar esses dados nas Então, fontes deles. da é fonte isso? de quem? A gente consome. Exatamente. Então a gente consome isso em fontes. A gente não é. Diversas fontes. Exatamente. A gente não é uma empresa de dados. A gente é uma empresa de inteligência. Então, a partir do momento que ele conecta comigo, ou seja, eu entendo, vejo quem é o Rafael, o CPF do Rafael, eu vou em fontes externas, fontes públicas e autorizadas, para trazer os dados que a gente são necessários para alimentar o nosso motor. Uhum. Tipo, entra no Facebook e vê ela fumando e bebendo na piscina. E pulando de paraquedas. Não exatamente assim. Esse aqui vai ter um seguro de vida barato, viu, meu? Não exatamente assim, mas é a lógica que se constrói para que a gente monte esse emaranhado de informações, para que dentro dessa capacidade de entendimento e inteligência, você vai traçando perfil e propensão para determinadas situações. Propensão de risco, propensão de compra, propensão de necessidade. E aí você vai traduzindo e traçando perfis dessas pessoas e entregando para a seguradora qual é o perfil mais adequado para determinado tipo de risco. Então, isso você consegue fazer instantaneamente. Uhum. Mais uma vez, essa questão, o dado pelo dado, ele não tem valor nenhum. Isso é a interpretação. Exatamente. Né? Isso não é o desafio. O desafio é como é que você utiliza esses dados. A gente até fala, cara, o dado hoje é o petróleo do momento. O petróleo do momento é o dado para os negócios. Mas qual é a dificuldade? Se você tem uma casa, um lote lá, um terreno onde você furou um petróleo e achou petróleo lá, você tem um petróleo bruto. Você vai fazer o que com aquele petróleo? Nada. Agora, ele refinado, ele transformado, ele traduzido em papel, em plástico, etc., isso vale muito dinheiro, na gasolina, e um monte de outras coisas. Por quê? Porque alguém pegou aquilo e entendeu, soube como transformar, colocar no mercado para aquelas necessidades que foram feitas. Sim. Dado é a mesma coisa. Você tem capacidade de informação ou de dado em qualquer lugar que você tem. Isso. Agora, esse dado é o dado adequado? É o dado legal? É o dado viável? Como é que você traduz ele? Beleza. Quando você pegou esse dado, lembra da conversa que eu tive lá atrás, quando a gente foi atrás de alguém para nos ajudar na solução? Cara, eu te entrego o dado A, 1, 2, 3 e 4. O que eu faço com esse dado? Pois é. Essa é a diferença quando você entende e consegue capturar todas essas informações e traduzir. Se eu juntar dado 1 com dado 2 com dado 3, eu tenho essa informação que me ajuda a tomar essa devida decisão. Entendi. E como é que está sendo a tua conversa com as seguradoras, a aceitação do produto nas seguradoras? Então, isso é bem legal falar sobre isso, porque eu venho do mercado, trabalhei lá por muito tempo, né? E a gente sabe, mais uma vez, o quanto que o mercado é tradicional dentro dos seus processos e na sua forma de fazer. E o quanto é interessante que de lá para cá o mercado tem evoluído e muito, muito. Mais uma vez, eu trabalhei 18 anos, disso metade traduzindo e fazendo o que eu estou entregando hoje lá, né? Ou seja, entendendo muito de forma detalhada. Naquele momento, ninguém falava disso. Passados esse tempo que a gente monta a TecTrail e vai para o mercado, e a gente passa esse tempo incubando, né? A gente passou quase 6, 7 meses traduzindo tudo isso que a gente fez em ferramental.
Para a gente, de fato, ir a mercado. Validamos, cara, modelos estatísticos. Então, a gente testou 5.600 e tantos municípios para entender as estatísticas de acidente, de violência, de morte de arma de fogo, de suicídio, de todos os municípios, para entender de que maneira que a gente utilizava aquilo dentro do nosso modelo. Então, foi um estudo de grandes volumes de dados, para que a gente pudesse agregar. Cara, beleza, a gente entendeu. Agora, qual é o tempo necessário? Porque você tem uma vida de dados dessas características de acidente em todos os municípios. Mas qual é a elasticidade de tempo que você usa para o teu modelo estatístico? 20 anos? 10 anos? 5 anos? 2 anos? Qual que é? Então, a gente teve que entender o comportamento de variação onde os municípios eles mudam. Perfeito. Um município que era há 10 anos um formato de estatística, hoje em dia já não é mais. Sim. Então, qual é o tempo adequado ou ideal para o nosso modelo? Então, tudo isso a gente teve que fazer para entender e colocar isso para funcionar e funcionar na prática. Sair do PowerPoint e fazer isso acontecer. Estatísticas de morte de qualquer causa, de morte natural. A gente estudou 50 anos disso. Caramba. Para traçar perfil. E aí vem inteligência artificial, vem aprendizado de máquina para que a gente conseguisse traduzir isso dentro de casa. Onde o cara morreu, o cara apresentou essa característica, essa. Para você montar modelos de propensão de personas que vai te traduzindo e vai te auxiliando na montagem do perfil para definir ali o dado da pessoa. Até para médico isso é bom. Então, para ele entender o perfil do cliente. Então você vai montando essas características para colocar de fato uma ferramenta que, mais uma vez, eu entendi a dor. De quem precisava utilizar aquilo e não tinha. Não tinha. Então a gente foi em busca daquilo que eu vivi. Na verdade, a gente estava construindo aquilo que eu queria naquele momento. Eu quero entender mais o meu cliente. Exato, cara. Eu preciso entender, eu preciso entregar um melhor produto, eu preciso ganhar mais dinheiro, eu preciso ter mais margem, mas eu não consigo fazer isso. E acelerar, né? Automatizar a venda. Acelerar, cara. Você ganha poder de novos canais, de novos processos. O corretor tem foco naquilo que ele é bom, é vender. Deixa que eu analiso o risco. Deixa que eu analiso o risco. Então, é dessa maneira, mas de uma maneira segura, que você se entrega. E voltando lá para a pauta, de lá para cá, em 2 anos e meio de operação que tem em TechTrail, a gente viu o quanto que o mercado já evoluiu em 2 anos e meio sobre apetite, sobre interesse e sobre implementação de novas formas de otimização de processo. Seja na hora da avaliação do risco, seja na melhoria da experiência do cliente, seja no sinistro, seja em outras características de comunicação, de relacionamento com o cliente. É óbvio, a gente tem anos, muita coisa para evoluir, muito. Mas olhando para o mercado que a gente trabalha e está aí há muito tempo, a gente entende que, cara, está tendo um processo transformacional muito bom de transformação digital, de entendimento, de capacitação. Eu lembro que quando a gente iniciou essa trajetória, a gente batia na porta das seguradoras e falava assim, cara, a gente tem uma ideia que é assim, para entregar melhor. O cara olhava e falava, não, bacana, legal. Passado um tempo, a gente batia na porta. Não, peraí, deixa eu ouvir um pouco melhor. Não, peraí. Passado outro tempo, não, deixa eu entender melhor isso aqui. Cara, vamos testar? Então você vê que tem um processo evolutivo muito claro e muito rápido. Até a gente bater na porta e dizer, cara, isso é legal, eu quero. Então esse é um processo de transformação que ele é natural, mas ele é gradual e a gente vê claramente que é o processo que vai acontecer. Isso não tem muito... É só o tempo de acontecer, mas que vai acontecer, entendeu? Eu acho que até no vídeo em grupo, que nem você comentou, né? Por mais que seja em grupo, vai ter o indivíduo ali a ser analisado. Você consegue determinar o perfil daquele risco, né? Vamos supor, tá vindo lá uma empresa com 1.000 funcionários. Dentro desses 1.000 funcionários, você acaba aceitando tudo, né? Eu acho, não sei como funciona na prática a seguradora. Não sei se ela pode, o Rodrigo que é funcionário eu não aceito, o resto eu aceito. Não sei se ela pode fazer isso. Mas, no mínimo, ela vai ter a noção. 1% do meu risco é muito ruim. 20% é que precisa melhorar. E o resto é bom. Sei lá. Entendi. Então, você tem várias oportunidades, inclusive nesses. Mas, mais uma vez, voltando. A gente viu onde mora a dor. E quando a gente fala dessa característica que nem você citou de grandes empresas, que tem 1.000, 2.000 funcionários, e vocês são especialistas em grandes riscos... A informação do grande risco você tem. Então, quando você vai contar normalmente, você vai cotar um grande risco de seguros de vida em uma empresa, você vai no RH, o RH tem. Isso.
o CID lá das doenças, o histórico lá de afastamento. Perfeito. Você tem isso que auxilia a seguradora na hora de fazer uma avaliação adequada. Mas ele não tem dos terceiros desses funcionários. Então, aí você tem as oportunidades, que é nesse ponto que você tocou, mas onde mora a oportunidade e a necessidade do mercado hoje, latente. Uhum. Num seguro, por exemplo, não sei se é comum para todo mundo, o seguro de capital global. Para vida em grupo, seguro de capital global. Como é que funciona isso? Se não for claro, é seguro para pequenas e médias empresas. Micro, pequenas e médias. Entendi. E é até normalmente, varia de seguradora para seguradora, mas até 100, 200, 300, daí para baixo, mas ali, só para você ter ideia, a média de funcionários nesse tipo de empresa é entre 12 e 15 funcionários. Uhum. E aí, para otimizar isso, você sabe que é um volume maior do que esses grandes riscos, e por isso que criou essa categoria de capital global dentro do Vida em Grupo, que é para facilitar a contratação. Que é o quê? A empresa informa só o CNPJ e por isso que o nome é capital global. Ela contrata um valor de capital que será rateado no caso de um sinistro de um funcionário, por exemplo. Entendi. Ou seja, ela contrata hoje e vai conhecer o risco na hora do sinistro. Uhum. Só isso. Só assim. Mas, associados a isso, tá legal, tá dentro do jogo. Mas tem seguradora que contrata, que dá a permissão para os sócios entrarem. E tem condições distintas nos sócios. Uhum. Ou seja, tem um capital específico e que também é conhecido só na hora do sinistro. Então, qual é o grande ganho? E tem tido, o mercado olha para isso em determinadas situações como um potencial de acumular IBNR ou de ter um sinistro de grande vulto em dado momento, porque você reduziu a quantidade de funcionários, o capital manteve lá, no rateio vai ficar alto, ou ao contrário. Ou uma capacidade de prêmio gigantesco aí, Exato, que ninguém enxergou, hein? ninguém enxergou. Então, você tem hoje uma capacidade de você fazer o entendimento desse risco no momento da entrada. Então, você precificou, para você vender um capital global, você traduziu lá numa nota técnica a precificação de um produto baseado numa idade média, quantidade de funcionários, para aí você dá o preço. O preço que você está dando está adequado ao risco daquela contratação? Então, quando você tem a capacidade de, a partir só do CNPJ, por exemplo, você entender quem são os funcionários, idade daqueles, idade média dos funcionários, quem são os sócios, qual a participação dele, qual a idade desses sócios, você consegue, de fato, traduzir se aquele risco que você está oferecendo está adequado à característica daquela contratação. E ela é viva, né? E ela é viva. E você Se tiver alteração, então você consegue trazer clareza sobre o risco que está sendo aceito, se o apetite está adequado, e você consegue, de fato, mitigar alguma coisa que você saia da curva. Por exemplo, dentro de um seguro prestamista, por exemplo, pessoa jurídica. A SUSEP, ela obriga já há algum tempo que o prestamista que está associado ao crédito, por exemplo, quem é o segurado lá que faz jus são os sócios, né? E o sócio normalmente está atrelado à participação de capital dele dentro da empresa. E, via de regra, a característica de contratação é semelhante ao global. Só o CNPJ conhece o risco lá na hora do sinistro. Mas pode ser que tenha uma pessoa com idade muito avançada que tem 90% do capital, por exemplo, e tem um problema de saúde, ou morre, etc. E ele não conheceu isso na entrada e não mediu esse risco na hora da saída. E aí você tem necessidades do mercado, ou seja, atual, que tem condição e obrigatoriedade, além disso, de você ter essas informações na hora da contratação. Para o prestamista, por exemplo, pessoa jurídica, é obrigado saber e informar quem são os sócios, por exemplo, na hora da contratação. E grandes alterações na empresa, assim, eu contratei aqui para o Insurecast, seguro de vida e tal, de repente amanhã passa a ter 20 funcionários, hoje é só 2, amanhã passa a ter 20. O sistema alerta isso para a seguradora de alguma forma? São possibilidades de ter, ou seja, você tem essa capacidade, né, de entender, né, o perfil dele ao longo da vida, se assim for a necessidade. O grande lance é que você tem essa capacidade de adaptação a vários modelos de negócio. Então, você tem o modelo de negócio onde você faz a avaliação do seguro de vida, para seguros individuais, seguros empresariais. A gente está iniciando uma parceria agora para fazer uma avaliação de risco, por exemplo, para seguro para celular. Boa. Com a Simple2U, do Grupo MAG. Então, assim, são características de adaptação de um modelo à característica daquele negócio que está sendo entregue.
Então você consegue fazer avaliação de riscos de várias naturezas dependendo do negócio que você está fazendo. Uhum. Então tem outro ponto que você tem uma discussão muito grande hoje no mercado, é sobre a questão das fraudes, né? Aham. Que está muito intrínseco, né, no dia a dia, né? Sim. E aí tem estudos saiu até um instituto no final do ano passado falando o volume, né? O quanto tinha de sinistro nas contratações de seguros. No Brasil, aproximadamente 15%, na Argentina é o maior da América Latina, enfim. Então você tem dados que trazem discussões para o mercado sobre como mitigar esses riscos. E quando você faz essa avaliação de risco na entrada e você consegue, de fato, identificar situações que vão trazer prejuízo para as seguradoras, e a gente tem visto isso no dia a dia, por exemplo, pessoas que vão contratar um seguro que tem, por exemplo, processo criminal lá por estelionato. Caramba. Ou por já está morta também. Aham. Então, assim, você está dentro de um mercado onde você tem características que está no dia a dia. Perfeito. Que é aquele risco que a seguradora não quer de maneira alguma, entendeu? Porque o risco, quando você consegue mensurar e ver que é um risco associado à cobertura, por exemplo, eu identifiquei que o Castelano tem um risco mais agravado para acidente, por exemplo. Uhum. Ela tem a condição, por exemplo, de, cara, eu não vou recusar o Castelano, mas eu tenho a condição de não oferecer essa cobertura que tem um risco mais agravado. E não vou perder o negócio porque o risco está controlado. Uhum. Uhum. Ou então, cara, se esse risco está um pouco mais elevado, o que eu faço com ele? Posso cobrar mais por Limito isso, um etc. capital, cobro mais. E do contrário é verdadeiro. A quantidade de oportunidade que se tem quando você identifica uma capacidade de compra, por exemplo, o Rafael, cara, ele está contratando um seguro, por exemplo, de vida, mas você sabe ou entende que ele tem uma residência. Por que você não faz um cross-sell e oferece um residencial para ele na hora? Perfeito. Na hora de uma renovação, por exemplo, você entende que o Rafael contratou um ano atrás e ele tinha um momento de vida. Qual é o momento de vida dele hoje? Ah, Você oferece o upsell para Aumentou, ele? de repente, o capital. Porque você consegue melhorar o relacionamento com o segurado, porque você está sendo proativo. Fala, Rafael, cara, você está num momento diferente de vida. Eu expliquei que aquele valor contratado funciona, não funciona para ele, enfim. Exato. Então você tem a oportunidade de melhorar e aumentar os contatos com o segurado para que você possa melhorar também o teu relacionamento e resultado. Porque eu acho que assim, porque nem pegando esse gancho aí da mudança do perfil, né? O Rafael quando contratou era solteiro, não tinha filho, não tinha nada. Perfeito. Pô, hoje casado com filho, eu acho que até a consciência dele com o risco mudou. E é uma responsabilidade da seguradora que, por ser o conhecedor daquele risco, entendimento do produto, alertar, falar, Rafael, cara, você está num momento diferente, está na hora de você fazer uma atualização aqui do teu produto. Perfeito. e hoje não é comum isso acontecer. Não, na verdade, raro. Não, porque você não tem esse trabalho proativo. Volta. Porque assim, mais uma vez, lógico que você tem casos e casos, né? Sim. Mas de maneira geral, você tem uma tradição de ser orientado a produto. Uhum. Não, Isso aqui que eu vendo Esse isso é o aqui, grande ponto. ponto. é trabalhar inteligente, Exato. né? E até outra coisa, né? Desde quando eu entrei no mercado, você tinha grandes movimentos, né? Um movimento de foco no cliente. Agora tudo é orientado a cliente. Mas de fato fazer isso acontecer não é simples. Não é simples, é assim. Sair do discurso. Exato. Exige, de fato, ações nessa direção, por conta do modelo, do mercado, da forma, dos processos, que, mais uma vez, o mercado tem, na minha visão, tem melhorado muito nessa direção. Você vê ações muito legais acontecendo, mas que você tem um caminho ainda para transformar processos 100% digitais, não sair de digital, virar físico para depois transformar em digital de novo. Então você tem uma esteira, melhorar a experiência tanto de cliente quanto de vendedor, quanto dos resultados, daquilo que tem sobre mitigação e controle de risco de uma carteira. Então você tem oportunidades aonde a gente chega com esse conceito e essa entrega de fato, aonde a gente tem essa característica de traduzir isso em inovação, em ferramental, que auxilia as seguradoras dentro dessa característica de entrega, entendeu? O Castelhano, a expertise de vocês é muito virada para essa questão, mas para CNPJ, assim, por exemplo, eu estou imaginando isso, por exemplo, para o meu mundo, assim, né?
Por exemplo, a gente ainda. O mercado ainda trabalha com aquele questionário de seguros tradicional, né? Que não é a mesma coisa, né? O É, cara preenche o risco, o valor em risco, importância segurada, papapá, papapá. Existem. A Tech Trail já tem alternativas para que essas informações de questionários preenchidas por elas sejam mais fidedignas possível em relação ao que realmente o cara é, entendeu? A empresa. Sim, essa é uma das características e esse é o princípio que a gente tem, né? Uhum. De entendimento e de perfis individuais, no caso de pessoa física, e entendimento de natureza sobre as questões de pessoa jurídica. Por exemplo, a gente fez uma POC com a seguradora e foi muito bacana, voltado para a pessoa jurídica, e essa questão de adaptação ao modelo de negócio é muito interessante, porque ela tinha uma necessidade muito específica, que era entender qual era o grau de, não vou nem chamar de risco, de qualidade sobre as questões relacionadas a ESG, Uhum. porque era um ponto importante para avaliação dentro da política de risco dela. Uhum. Além de outras características mais óbvias do financeiro, da característica de faturamento, do porte da empresa, quais são as participações societárias, se tem outras empresas associadas ao grupo e como é que elas se comportam, que essas características a gente consegue e tem forma de fazer isso de maneira bem tradicional ou bem trivial, de trazer outras necessidades aonde a gente consegue auxiliar também nessas avaliações e nessa capacidade de gerar informação mais fidedigna para a avaliação do risco. Porque o subscritor é um bicho fogo, né? Ele é desconfiado de natureza, né? Digamos assim. Óbvio que ele recebe lá um papel lá preenchido e vai analisar em cima daquilo, mas quanto aquilo é fidedigno, né? Exato, então esse é o ponto. Então, quando você consegue trazer e entender a origem do dado, saber que ele está lá e você pode comprovar que ele é de fato fidedigno, te traz segurança para essa questão da avaliação do risco, Pô. que é o que a gente entrega, entendeu? Uhum. Então, essas características, elas são abarcadas dentro da nossa solução para entregar de fato aquilo que o cliente precisa. E no sinistro, onde que o teu sistema ali ajuda, auxilia? Então, é interessante você tocar nesse assunto, que a gente está iniciando agora um trabalho para auxiliar um parceiro dentro de um processo de sinistro. Uhum. Está começando bem pequeno, justamente para traduzir isso em resultado que a gente já viu que traz, para melhorar o processo de avaliação na hora da regulação do sinistro. Acelerar, digamos assim. Acelerar o processo. Se uma pessoa avisou, por exemplo, um sinistro lá de morte, um reclamante, né? Avisou lá. Essa pessoa, de fato, está morta? O óbito, ou seja, o risco está comprovado? Está comprovado. O direito à cobertura dela, por exemplo, é de quê? É de risco de morte acidental ou morte natural? Tem alguma coisa que tire ou está dentro ou fora da carência? De que maneira que essas informações já podem ajudar e colocar colocar determinados sinistros em prateleiras diferentes. Então, você tem características de sinistros que você pode melhorar seu grau de informação para você otimizar o teu processo e você não ter um custo ou um tempo de demora na avaliação desse sinistro. Uhum. Da mesma forma que se você tem outro sinistro que merece um olhar muito mais cuidadoso, óbvio, cai na outra prateleira e você consegue fazer isso de maneira mais tranquila. Mas você já vê melhoria e processos onde a gente já consegue ter esse ganho de efetividade na avaliação, por exemplo, desse A processo. gente, na época, até conversou aqui com o professor Olívio sobre essa questão do sinistro no vida, né? Às vezes o cara faz uma apólice lá e coloca como beneficiário, sei lá, a amante e aparece lá a esposa pedindo, enfim. Aí tem toda a questão do direito, que eu não sei entrar em detalhes, mas você consegue analisar esse tipo de coisa? Pô, essa pessoa aqui que ele está colocando como beneficiário, mas ele tem outros beneficiários legais, essas coisas assim, para prevenir esse tipo de coisa? Tem essa questão que a gente consegue, mais uma vez, adaptada ao modelo de negócio da seguradora e as políticas de risco. Claro. Uma vez que a gente consegue avaliar perfis individuais, independe de quem. Se está lá dentro do contrato e a pessoa entende, cara, eu preciso analisar esse perfil para entender se ele se encaixa dentro da minha política de risco ou se vai me trazer algum risco. Seja um risco de fato de fraude, um risco financeiro, um risco de cobertura ou até um risco de imagem.
Perfeito. até um risco de imagem. Então você consegue fazer essa avaliação e esse crivo para que a gente consiga fazer a entrega adequada. Porque o que que acontece? Só reforçando uma questão que eu já falei, que é assim, como a gente não é uma empresa de dados, quanto mais fontes de informação eu tiver, melhor. E quando a gente tomou essa decisão de não ser uma empresa de dados, tem alguns porquês, né? Uma decisão estratégica, inclusive. Estratégica por quê? Porque tem empresas de dados que são extremamente especialistas nesse negócio. Uhum. Eu não quero concorrer nesse mercado de dados. Não é isso que a gente faz. Uhum. Eu entrego inteligência daquilo que eu consumo de dados baseado nas experiências que a gente teve e que a gente vê que entrega resultado. É um analytics ali, né? Exato. Segundo, quando você é uma empresa de dados, você alimenta de uma única fonte. Alimentar de uma única fonte pode te trazer algum tipo de defasagem ou prejuízo ao longo do tempo, seja de atualização, seja de velocidade, seja de queda de servidor. Você tem uma série de questões envolvidas. Sim. Então você tem um risco dentro do negócio que para a gente era importante. Perfeito. E a partir do momento que eu conecto e não estou exclusivo de um, eu tenho N fornecedores e que a minha solução já está construída para comportar isso, ou seja, independente da quantidade de fontes que eu busco, ele não me afeta no meu tempo de resposta. Entendi. Então eu te entrego em 2 segundos, eu entrego em 2 segundos, independente da quantidade ou fontes. Então eu consumo mais de 1000 variáveis, essas 1000 variáveis estão em Diversos fornecedores. diversos fornecedores que alimentam o meu motor, que eu faço isso entregar E a hora para... que você quiser também, estrategicamente, você despluga um e expluga outro. Se você Exato. E esse é dá liberdade, né? um dos nossos grandes trabalhos no nosso dia a dia é minerar dado. Uhum. Então, se tem um cliente que tem uma necessidade específica que é adaptável ao nosso motor e que a gente ainda não viu uma condição que, cara, a gente não conseguisse adaptar, Aham. a gente traz a informação para que ela faça parte dessa política de avaliação dentro dos algoritmos e modelos estatísticos que a gente já construiu. Legal. A questão do Open Insurance, ele beneficia essa questão dos dados? Sem dúvida. Acho que os opens, né, que são discutidos, acho que ele vem muito para trazer uma série de melhorias e benefícios para toda a cadeia, né? Uhum. Toda a cadeia de produção aí, ou toda a cadeia de relação que se tem. Uhum. Você tem uma questão dessa informação, ela ser mais transparente, mais acessível, regulada de fato, Uhum. e que você consiga entregar para quem é o detentor, ou seja, quem tem o direito do dado, que é o consumidor, os benefícios que aquilo de fato pode traduzir para ele. Então, se você tem o Open Insurance, assim como o Open Bank já está em prática, né, e você já vê benefícios, né, em relação a isso, Open Insurance, Open Health ou Open Finance, quando tiver na sua grande maturidade, então você vai ter, de fato, a condição que é aquilo que a gente falou. As ofertas orientadas ao cliente e não orientada a produto. Que aí você tem, de fato, todas as informações que ali podem te ajudar na tomada de decisão ou na melhor oferta daquele produto. E o foco, eu tenho até uma frase que eu ouço que eu gosto bastante, que não é o foco no cliente, é o foco do cliente, né? Tem um cara, o Alfredo do G4, que fala isso, eu acho isso, do G4 Educação, eu acho isso muito legal. Porque, assim, é você olhando o foco dele, não o foco nele. É isso aí. Porque o foco nele é o seu objetivo, e o foco dele é ele olhando para o Tem negócio. mais sentido. Então- Começar a mudar a nomenclatura. E eu escutei ele falando isso, eu achei isso muito, muito interessante, casa Legal. muito com o conceito que a gente tem, sabe? Aham. Sobre de que maneira que a gente faz isso acontecer de forma de verdade, né? E o mercado caminha para essa direção. Uhum. Eu vi uma que foi um dos grandes motivadores e orientadores dentro dessa nossa trajetória, lá em 2012, 13 talvez, não vou lembrar exatamente a época, que a gente estava discutindo internamente lá essa questão de, cara, o que faz, de que maneira faz, que dado usa, etc e tal. E aí eu tinha uma estagiária, Isabela, ela trouxe um material que foi do Fórum Econômico Mundial naquela época. Caramba. E aí tem todo o Fórum Econômico, você tem uma parte lá que fala só de seguros, né? Aham. Que é bem interessante, inclusive, vale a pena olhar sempre. Boa. E aí, nessa época, ele já falava sobre essa necessidade de entendimento de dados para melhorar vários aspectos na cadeia de produção de seguro. Uhum. Na relação, na experiência do cliente, na subscrição do risco, na avaliação de sinistro, todos eles já traziam.
essas necessidades e casou muito bem com o momento que a gente estava olhando, né? Então isso foi um grande motivador para a gente. E lá ele trazia uma característica de olhar para o futuro que eu acredito e defendo e falo isso também aonde eu tenho oportunidade, que é essa questão de orientada a cliente, não orientada a produto, ela é uma necessidade clara e latente. Uhum. Vai chegar uma época que a gente vai avaliar a pessoa e entender, cara, você tem necessidade do seguro de vida, de saúde, de automóvel, de residencial, de empresarial, de tudo. E não a pessoa ir em cada produto e escolher um ele. Então você vai ter uma capacidade, principalmente com os opens aí, Open Finance da vida, de você ter esse entendimento e vai ser o corretor, o intermediador ali, a seguradora, de falar assim, você tem todas essas necessidades, capacidade, deixa eu te fazer uma oferta conjunta. Uhum. E não de forma segmentada ou segregada ou departamentalizada, como de fato acontece hoje na sua grande maioria. Então essa é a direção, é isso que a gente defende. E hoje você já cria condições. Isso. Porque quando você fala para futuro isso, o que a gente está entregando, isso é a realidade. Uhum. Pra gente hoje, dentro daquilo que a gente entende, acredita, defende, e está aí no dia a dia batendo de porta e falando sobre tudo isso que a gente está entregando, que é o que a gente defende, que a gente tem uma necessidade, uma realidade e você já consegue. Óbvio, você tem muito para evoluir em inteligência artificial, está engatinhando ainda. Aprendizagem de máquina, você já tem coisas muito legais. Mas você tem um mundo ainda de oportunidade para trazer e você tem um ferramental e o ambiente apropriado para fazer isso girar, entendeu? É o momento, né? Que nem você falou, tá todo mundo migrando para os opens, tá todo mundo querendo dados, né? Mas agora, especialmente a gente, né, de grandes riscos, precisa também acelerar do nosso lado aqui a implantação de ferramentas que beneficiem o foco do cliente. Gostei disso. E é interessante que até outros setores já veem isso como uma realidade e entende que soluções da natureza como a nossa, por exemplo, corretoras de investimento já nos procuraram para entender melhor o cliente dele, para saber que momento que eu ofereço que tipo de investimento, por exemplo. Então, assim, você tem já olhares que entende que o benefício de soluções dessa natureza, ela tem ganhos fundamentais. Porque quando você tem um grande pilar que é entender perfis individuais, que você pode personalizar a oferta ou avaliar riscos ou necessidade, quando você olha isso para indústrias, você tem a abrangência não única e exclusiva em determinado setor. Mas você tem capacidade de melhorar a entrega, entregar desenvolvimento, entregar melhoria de experiência, entregar resultado, melhorar a comunicação, melhorar marketing, área de venda. Então você tem vários aspectos que moram no petróleo, o dado. Isso aí. Show de bola. Cassiano, muito obrigado, cara, por ter... parabéns aí pelo produto, sucesso aí na sua busca aí e vamos que vamos. Obrigado vocês mais uma vez pela oportunidade, pra gente fazer esse bate-papo, espero que o pessoal goste. E tô aí, tá? Qualquer coisa, novo convite, será um prazer estar aqui de novo. Fechado. Quem quiser conhecer a TechTrail, aproveita aí. Vamos lá, techtrail.com.br, fique à vontade, chame a gente para fazer um bate-papo, a gente vai explicar no detalhe como é que funciona, quais são os ganhos e principalmente essa evolução, né? Essa inovação que o mercado tem recebido com muito olhar bom e que a gente tem tido feedbacks bastante interessantes sobre as nossas entregas. Tem a Tóquio lá com a Nancy, um abraço para o pessoal lá que abraçou, que entendeu e que está evoluindo muito aí com as nossas entregas. Simple to You também está aqui junto com a gente fechou uma parceria recente também com a Baeta, assessoria do Rio de Janeiro, que a gente está desenhando com eles algumas soluções direto para corretor. Na próxima a gente fala sobre isso, que vai ser bem bacana, voltado para essa questão de inteligenciamento e entrega de informações para melhorar o resultado. Bacana. Boa. Obrigado mais uma vez, Cassiano. Obrigado a vocês. Galera, recados finais aqui, não deixe de curtir nosso canal no YouTube no Insurecast, deixar aquele like maroto, dê aquela força, clique no sininho e compartilhe esse vídeo com seus amigos e colegas interessados aí, galera. É isso. Pessoal, sempre lembrando, Insurecast, projeto pessoal meu e do Rodrigo. Nada que falamos aqui tem a ver com as empresas que a gente trabalha ou que já trabalhamos. É isso aí. Boa. Valeu, Cassiano, mais uma vez. Falou. Tchau, obrigado a vocês. Valeu, pessoal. Até a próxima.